Inicialmente, estão dando início ao encontro, convidamos ao palco o presidente do Sistema Firjan, Dr. Eduardo Eugênio Gouveia Vieira, e o diretor superintendente do SEBRAE RJ, Dr. César Vasques. Este evento é uma realização do SEBRAE Rio de Janeiro e do Sistema Firjan, por meio da gerência do Senai Moda Design, e tem como objetivo a apresentação do estudo A Cadeia da Indústria Criativa no Brasil, do Sistema Firjan, e também discutir assuntos ligados à economia criativa, abordando os temas cidades criativas, movimentos criativos e projetos criativos sustentáveis. No primeiro painel, o debate será sobre cidades criativas, com representantes de secretarias de cultura, tanto da cidade do Rio de Janeiro, como de outras cidades, debatendo sobre experiências de cidades que investem na economia criativa. O segundo painel abordará movimentos criativos no contexto da cidade criativa. E o terceiro e último, projetos criativos, apresentando projetos e produtos de design e arquitetura ou pensados, melhor dizendo, dentro do conceito de sustentabilidade. Bom, para a abertura do evento, convidamos então o senhor Eduardo Eugênio Gouveia Vieira, presidente da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, Firjan. Bom dia a todos. Bom dia, César. Em 1988, ou seja, 98, há 15 anos atrás quase, o governo do Reino Unido inovou ao lançar luz sobre o conceito de indústrias ou economias criativas. 10 anos depois, em 2008, a Firjan publicou um estudo pioneiro no Brasil e que hoje é referência quando se fala do tema, sendo também utilizado no planejamento de políticas públicas voltadas ao fomento das atividades criativas. O fato é que, desde então, em todo o planeta, a importância do tema não para de crescer, colocando-o como pilar para o desenvolvimento de uma nova economia, uma economia em que o conhecimento e a criatividade são a chave para a sustentabilidade. Criatividade, contudo, não é um conceito novo, tampouco, evidentemente, o conceito de economia. O novo é a relação formal entre a criatividade e a economia, e com esses conceitos se combinam para criar valor e riqueza. Para os economistas, quase 4 trilhões de dólares são advindos da criatividade produzida ao redor de todo o mundo. Para nós da indústria brasileira, são quase 11 milhões de pessoas trabalhando para transformar alguma ideia em valor. São números que resultam do uso da criatividade e do capital intelectual como recursos primários na produção de bens e serviços. Eu queria só frisar um pouco mais esse envolvimento da Firjan, dando o exemplo de 2 centros recentes que nós inauguramos, um em Laranjeiras e outro em Maracanã. São unidades para qualificar pessoas no domínio do audiovisual e da nova mídia. São estudos absolutamente modernos. E, o Farjado conhece isso, a Casa da Indústria que nós estamos na Rua São Clemente. Já houve um avanço, nós fizemos um concurso de arquitetura público, de 47 projetos nós escolhemos 8, 18 já foram escolhidos 3, e agora os 3 estão discutindo com o INEPAC e com a Prefeitura para, espero em setembro, licitar a obra, até o início de 2014. Em paralelo a isso, nós vamos fazer a reforma da casa. E
então, portanto, é com grande satisfação que saúdo as iniciativas, as experiências que aqui serão apresentadas. Afinal, só com ideias transformaremos o ambiente em que vivemos, e são elas, eu diria, as únicas ferramentas para transformarmos a humanidade. Desejo aqui a vocês um bom debate criativo. Obrigado a todos. Bom, ouviremos agora o Dr. César Vasques, diretor superintendente do SEBRAE. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Eduardo Eugênio. Eu ontem à tarde fui avisado que, além de moderador, tinha essa abertura. Eu fiquei apavorado. Eu falei assim, porque a abertura estava o doutor Eduardo Eugênio, escalado o doutor Paulo Scaff, eu até botei terno. O doutor Eugênio já brincou comigo, você veio de gravata? Você nunca vem de gravata. E eu falei, o que eu vou falar na abertura do evento? Eu estava preparado para moderar o evento, pontuar as conversas, e não para fazer um discurso sobre economia criativa propriamente dita. Mas eu queria primeiro falar um pouco sobre esse espaço aqui, o Espaço Humanidades, essa iniciativa fantástica da Firjan e da Fiesp e da Fundação Roberto Marinho, com a nossa participação, mas é sensacional ter um espaço desse durante a Conferência Rio +20, aberto ao público, permitindo essa, não apenas a interação, mas assim, essa disseminação do conceito de sustentabilidade, poder abrir essa discussão para além dos limites da própria conferência, uma iniciativa bacana para a cidade, que valoriza a cidade do Rio de Janeiro, valoriza a participação do Brasil na conferência. E quando nós fomos convidados a nos integrarmos ao projeto, nós pensamos em alguns temas para trazer para cá, e o primeiro que veio à mente era a economia criativa. Embora sejam sustentabilidade e economia criativa sejam conceitos diferentes, eles estão fortemente linkados. A gente recentemente fez um seminário, o SEBRAE tem uma atuação, o SEBRAE do Rio tem uma atuação pioneira no sistema, na área de economia criativa. A gente recentemente fez um seminário fechado, interno, com a participação de vários de vocês nos ajudando, e ficou muito claro, quer dizer assim, dentro dos eixos traçados, um deles é o enorme capital que a cidade do Rio de Janeiro e outras cidades têm, se integrando através da cultura, através da criatividade, e o enorme capital que isso significa em termos de sustentabilidade econômica, social e também, evidentemente, ambiental. Nesse sentido, o tema tem tudo a ver com o Espaço Humanidades, essa reflexão sobre economia criativa, como bem pontuou o doutor Eduardo Eugênio, colocou aqui para a gente brilhantemente. É um dos temas mais interessantes e, de certa forma, contribui fortemente para a reflexão de sustentabilidade no planeta. É isso, eu acho que, sem mais delongas, e agora mais informalmente, se vocês me permitem, eu vou ser moderador sem gravata, tá bom? Um abraço. Bom, obrigado. Bom, agora, desfazendo essa mesa de abertura, nós teremos a apresentação do estudo A Cadeia da Indústria Criativa no Brasil, a pesquisa realizada pelo Sistema Firjan. Então, convidamos aqui ao palco Gabriel Pinto, especialista em desenvolvimento econômico da Gerência de Estudos Econômicos do Sistema Firjan. Bom dia. Falar de indústria criativa não é uma tarefa simples, porque o conceito de criatividade é um conceito que varia bastante. Se a gente perguntar para um cientista, a criatividade está ligada à experimentação. Se a gente perguntar para um artista, está ligada à imaginação. Se a gente perguntar para um economista, está ligado à competitividade. Eu acho que se para a criatividade já é um conceito bastante complexo, para a indústria criativa, definir quais são as indústrias criativas ainda é mais complexo. Então, na verdade, o que a equipe de economia da Firjan fez, baseada no estudo da UNCTAD, foi inverter o lado. Quais são as indústrias que produzem bens criativos? Sempre se perguntando da seguinte maneira: o bem produzido, o bem ou serviço, ele tem algum componente de criatividade dentro do valor agregado do produto? Tem alguma propriedade intelectual envolvida dentro da produção do determinado bem?
Bom, foi pensando nisso que a Firjan lançou, em 2008, o estudo da indústria criativa no Brasil, que é um retrato estatístico da indústria criativa no país. Uma definição formal que a UNCTAD usa, que é utilizada no Reino Unido, é que a criatividade, a indústria criativa é formada por setores que têm na sua origem, no seu DNA, a criatividade. E elas transformam a criatividade em bens e serviços, na verdade, utilizando o potencial para a criação de riqueza e empregos, né? Através da exploração da propriedade intelectual. Essa é uma definição formal que foi utilizada pela UNCTAD e que serviu como base aí para a metodologia do sistema Firjan. E por que pensar em indústria criativa? A indústria criativa, se a gente pensar nos benefícios que ela tem para a sociedade, em termos econômicos, acho que é o setor que mais agrega valor dentro de todos os segmentos da indústria, porque ela é formada por ideias. Se a gente pensar em termos sociais, a indústria criativa ela é extremamente benéfica porque ela é intensiva em trabalho e conhecimento. Então, em termos de emprego, em termos de disseminação do conhecimento, não tem um segmento que seja mais benéfico do que a indústria criativa para o desenvolvimento da sociedade. Além disso, a gente pode citar a inclusão social, equilíbrio de gênero, aí vale lembrar da cadeia da moda e o equilíbrio de gênero que ela tem permitido. E, por fim, a cultura, que tem um poder transformador, né? Acho que a sociedade sem cultura ela não é capaz de se formar nem se transformar. Bom, diante de tantos benefícios, a pergunta que fica é por que discutir indústria criativa dentro do humanidades, né? As ideias per si são um recurso inesgotável, elas são um recurso sustentável, por definição, porque enquanto a gente está discutindo quando é que os recursos do planeta vão se acabar, a ideia é um recurso que, na verdade, não vai acabar. E quanto mais a gente trocar, mais ideias a gente vai ter. Então, além disso, as ideias elas são de produção limpa, e hoje a gente está aqui para pensar que as ideias devem criar valor e já devem nascer pensando no equilíbrio entre o ambiental, o social e o econômico. Diante disso, em 1998, o Reino Unido lançou a primeira iniciativa, lançou o Ministério da Indústria Criativa no Reino Unido. Daí por diante, a Alemanha, a Holanda, a Finlândia, Estados Unidos, Hong Kong e vários outros países lançaram estudos e pesquisas buscando entender a cadeia criativa em cada um dos seus países. Até que em 2008, a UNCTAD lançou o Creative Economy Report, que mapeava a indústria criativa no mundo inteiro e dava as diretrizes que foram utilizadas em 2008 pelo sistema Firjan. Hoje, foi uma iniciativa pioneira. Hoje a gente referência lá para o planejamento da Secretaria de Economia Criativa do Ministério da Cultura, o que para nós é bastante satisfatório. Essa metodologia divide em uma seção horizontal, divide em 3 recortes, né? Primeiro, o núcleo, que são as atividades onde o principal insumo é a criatividade, são as ideias. As atividades relacionadas, que fornecem diretamente para o núcleo. E, por fim, o apoio, que de uma forma indireta faz parte aí da cadeia da indústria criativa. No total, no núcleo, são 770 mil empregos. Nas atividades relacionadas são quase 4 milhões e no apoio são quase 5 milhões. A renda média do núcleo ela é maior do que nas atividades relacionadas, o que mostra que quanto mais for um insumo de ideias dentro da agregação de valor, maior é a renda no país. A cadeia da indústria criativa no Brasil, em 2010, frente a um crescimento de 44% em relação a 2006, atingiu 11 milhões de pessoas trabalhando na indústria criativa. Isso é aproximadamente 1/4 de toda a força de trabalho formal brasileira. Em termos de renda, o crescimento também é bastante expressivo, o crescimento de 37% frente a 2006, no PIB já chegou em cerca de 700 bilhões, e aí um crescimento de 33%. Acho que o primeiro motivo que é atribuído ao crescimento da indústria criativa no Brasil é, de fato, o crescimento do consumo.
Acho que se o brasileiro não tivesse tido um aumento da renda tão expressivo nesses anos, talvez ele não pudesse consumir produtos que tivessem um valor agregado maior. Segundo, o desenvolvimento tecnológico permitiu novas ferramentas para agregação de valor na economia. E, por fim, o crescimento do turismo aumentou, de uma forma geral, a demanda por cultura e por entretenimento. Aí um olhar para os estados, a gente vê que Rio de Janeiro e São Paulo ainda são os que têm a renda maior no núcleo, né? Principalmente porque no Rio, televisão e rádio tem uma influência bastante positiva, em São Paulo, software e computação. Mas também, se a gente olhar aí para outros estados, Paraná, artes cênicas tem uma renda bastante elevada, no Pará, artes visuais, em Santa Catarina, o design. Um olhar em termos de emprego, da participação do núcleo da indústria criativa sobre o total de empregados, a gente vê que São Paulo e Rio de Janeiro continuam na liderança, mas que o Sul aparece com uma força maior da participação do núcleo sobre o total da indústria. Então, até aqui a gente fez um recorte horizontal, só que a indústria criativa ela também tem um recorte vertical, que são os 12 segmentos da indústria criativa que formam lá os 11 milhões de pessoas trabalhando, né? De uma forma geral, o que a gente observou em todos os segmentos é um crescimento bastante expressivo, salvo algumas exceções. A arquitetura no país é hoje o segmento com o maior número de empregados na cadeia criativa. São mais de 5 milhões de pessoas e um crescimento de 60% frente a 2010. Né? E aí, de novo, que permitiu que esse crescimento bastante expressivo da arquitetura foi o aumento da renda e do crédito, que aumentou, fez avançar com força a construção civil e, consequentemente, a demanda pelas atividades de apoio relacionadas. Pelos mesmos motivos, o design também avançou. As pessoas precisavam de móveis para ocupar as suas casas, né? E não só isso, mas eram móveis com maior valor agregado, porque com uma renda maior, as pessoas equiparam suas casas com mais móvel, com design e, enfim. A gente observa aí, tem um crescimento de 60% do número de engenheiros e arquitetos e de 90% do número de paisagistas. Esses números, eles refletem, assim, com uma clareza estatística, o crescimento bastante expressivo do segmento da arquitetura e do design. Publicidade também na esteira do avanço da renda se aproveitou o crescimento dos segmentos que buscam maior valor agregado. Outro número que reflete bastante isso é o fato de 40% dos empregados das empresas de pesquisa e opinião pública, desse aumento de 40% das empresas que pesquisam, na verdade, o que é valor para esse novo consumidor, né? E com esse mesmo mote, por esse mesmo motivo, buscando entender o que é valor, a moda no Brasil hoje já tem quase 3 milhões de pessoas, cresceu aí 24% frente a 2006. E a moda no Brasil ela vem tentando também entender o que é esse novo consumidor. Artes visuais, artes cênicas cresceram também fundamentalmente porque os incentivos à cultura no país têm sido maior, e aí, de fato, a cultura no Brasil, e acho que a cultura, de uma forma geral, pela definição, ela gera tantos benefícios sociais que ela depende de incentivos, e o crescimento da renda do país permitiu que os incentivos à cultura aumentassem bastante. Expressão cultural, na verdade, aumentou expressivamente por causa do consumo do artesanato, fruto do turismo. A música, ela vem passando por um movimento diferente, na verdade. A música, enquanto todos os segmentos estavam crescendo, a gente percebeu que a música ela está mudando. Se por um lado a maior concentração dentro da música era em fabricação de instrumentos ou das métodos tradicionais dentro da música, ou o próprio violeiro, né? Hoje a música, acho que o valor do produtor de som o produtor de som ele tem um espaço maior do que ele tinha antigamente
até porque as novas mídias têm impulsionado a demanda por novas profissões dentro da música. Então esse é mais um setor que vem sendo influenciado pelas novas tecnologias e que vem tentando aí encontrar o seu espaço. As novas tecnologias também permitiram o crescimento de software, então se hoje o Brasil é conhecido como um país fundamentalmente produtor de bens primários, né? Acho que isso está mudando. A indústria de software no Brasil hoje tem mais de 500 mil de pessoas, com uma renda média de R$ 2.300 e crescendo bastante, né? Para vocês terem uma ideia, o desenvolvimento de programas de computador de pessoas ligadas a essas atividades cresceu 125%, o que é um número bastante expressivo. Só que as novas tecnologias também têm feito os outros segmentos se repensarem. Por exemplo, o mercado editorial. O mercado editorial sofreu bastante. Acho que o uso dos tablets e das novas formas de leitura fizeram que a indústria gráfica também buscasse pensar como é que a gente vai trabalhar agora, como é que vai ser feito daqui por diante. O crescimento foi de 13% em 4 anos, é um crescimento bastante baixo, né? Mas ainda assim é um mercado bastante importante. São quase 500 mil de pessoas trabalhando nesse segmento. Filme e vídeo. Novas atividades têm surgindo. De fato, a democratização das ferramentas digitais tem permitido um crescimento expressivo. Aí, as atividades de fotografia cresceram 139% nesse mesmo período. E televisão e rádio vem na esteira também das novas tecnologias, principalmente por causa das formas de distribuição. As formas de distribuição de tecnologia têm demandado um aumento de conteúdo bastante expressivo. E o que a gente observou foi que, de uma forma geral, a demanda por empregados de produção de cinema e televisão e conteúdo para a TV tem crescido com bastante força. Um número que reflete bastante isso é esse crescimento de 95% do emprego para a produção de TV. Eu acho que, de uma forma geral, a indústria criativa vem crescendo bastante, mas ainda tem um espaço enorme para crescer. Hoje, o espaço Humanidade está aberto aqui para o debate, para a troca de experiência entre as pessoas que têm bastante a acrescentar nesse debate sobre como fazer para a indústria criativa uma indústria que é altamente sustentável, por ter a ideia como recurso fundamental. Eu acho que é nisso que a gente tem que pensar. Transformar, trazer as ideias para dentro do cerne de todas as discussões, inclusive quando se pensa sustentabilidade. Era isso, obrigado. Bom, antes da prosseguimento, eu gostaria também de anunciar aqui a presença do diretor do SEBRAE, Evandro Peçanha Alves, dos colegas também do SEBRAE, da Gerência de Economia Criativa, Helena Marinho, e da Gerência de Assuntos Internacionais, Marco Rupp, também da nossa parceira, Cristiana Alves, da Gerência de Economia Criativa e do Senai Moda, né? E também da senhora Cláudia Cabral. Bom, vamos convidar ao palco, então, o superintendente do SEBRAE, Sr. César Vasques, que fará a moderação desse próximo painel, que é exatamente Cidades Criativas, o que estamos fazendo para transformar o Rio numa cidade criativa. Ouviremos depoimentos, experiências de cidades que investem em economia criativa. Para compor o painel, convidamos ao palco o Washington Fajardo, arquiteto e urbanista, subsecretário de Patrimônio Cultural, Intervenção Urbana, Arquitetura e Design da Secretaria Municipal de Cultura. Nelson Drucker, Backstage Empreendimentos, atua desde 1980 no mercado de promoções e eventos, entre outros projetos nas mais diversas áreas, levando a assinatura de Nelson à produção dos shows de Madonna, Rolling Stones e Paul McCartney. E a Mauri Barbosa, secretário municipal de Cultura de Paraty, criador do calendário de eventos de Paraty, o maior caso de sucesso em turismo cultural do estado do Rio de Janeiro.
Informamos que, ao final de cada painel, para facilitar, inclusive, a condução desse processo, abriremos espaço para perguntas, né, na qual terá aí cada palestrante em torno de 15 minutos. Vou passar, então, a palavra aqui ao moderador. Bom, assim, vamos combinar aqui a dinâmica. Nós temos aqui, são 3 experiências interessantes, quer dizer, de 3 visões diferentes, na verdade. O Nelson vem pela iniciativa privada, mas com alguns projetos importantes, com impacto muito forte na qualificação do espaço urbano. Nelson participa do projeto do Abel, da Árvore da Lagoa. Tem o do Vale do Café, que tem toda uma dinamização da região do Médio Paraíba. O Fajardo é um pensador da área. E a gente tem a contribuição fantástica desse patrimônio que é Paraty. Aqui a gente, assim, quem começa? O que vocês preferem? A gente começa com o Fajardo. Vamos lá? Vamos fazer uma rápida exposição de cada um, eu vou depois pontuando algumas coisas, a gente vê se a gente abre para as perguntas ao longo da conversa. Tá bom? Vamos lá, o Fajardo vai fazer uma primeira apresentação. Bom dia. Bom dia. Eu queria, antes de mais nada, agradecer o convite da Firjan e do Sebrae, e agradecendo o convite também, fazer um comentário que eu acho que é muito importante sobre a contribuição dessas 2 entidades cariocas, na liderança e na vanguarda dessa discussão no país. O estudo da Firjan é um referencial, o trabalho do Sebrae na seção do Rio de Janeiro também é um referencial. E felizmente, ambas entidades estão também com iniciativas fantásticas do ponto de vista de criação de lugares e espaços dedicados a dimensões distintas, mas dimensões que estão incluídas dentro da discussão sobre criatividade, economia e lugares criativos, seja pela iniciativa do Muito em Breve, e já tranquilizando o Eduardo Eugênio, muito em breve ele poderá iniciar a sua obra, e também tranquilizando o César aqui, também muito em breve esperamos todos iniciar ali a iniciativa do Centro de Referência do Artesanato Brasileiro ali na Praça Tiradentes. E já que eu estou falando de arquitetura, e como arquiteto e urbanista, vou pedir então um pouquinho de paciência de vocês. Acho que é muito importante essa discussão está acontecendo nesse local e no desdobramento da Rio 92. Acho que é muito representativo e muito simbólico isso. Primeiro, o estarrecimento, eu me perdi um pouco na hora de chegar aqui, é um pouco labiríntico, mas a gente precisa observar esse tipo de espaço, a gente precisa observar a qualidade espacial, de arquitetura e de design que a gente está tendo aqui no Forte de Copacabana, e todas as entidades que estão promovendo esse espaço estão de absoluto parabéns. Esse estarrecimento é fundamental. Infelizmente, se a gente observa um crescimento do setor de arquitetura, mas acho que ainda temos desafios importantes com relação à qualidade dos espaços arquitetônicos e também à qualidade dos espaços urbanísticos. E é necessário que esses espaços vejam a necessidade de adotar abordagens mais complexas, capazes de produzir esse estarrecimento que a gente tem quando visita um espaço como esse. E essa complexidade é fundamental, então, para criar estímulos. E
para criar possibilidades de encontro. Como foi também mostrado aqui no estudo, essa possibilidade de encontro, essa densidade de trocas, elas estão fundamentalmente conectadas a dois princípios. Um princípio de urbanidade, a cidade nada mais é do que o lugar do encontro e da troca, da comunicação, o lugar de surgimento de ideias e também um lugar que favorece o empreendedorismo e as atividades criativas. Então, de uma certa maneira, estamos numa cidade criada especialmente para esse evento, e isso acho que isso é muito representativo, porque eu não tenho nenhuma dúvida de que a discussão e o foco atual em criatividade é consequência direta do desdobramento do pensamento do ambientalismo. Isso está diretamente relacionado à concentração de população nas cidades. Na medida que a natureza não é mais uma plataforma para o desenvolvimento econômico, a gente precisa encontrar no nosso meio urbano, no meio humano, o meio produzido pelo homem, a capacidade de geração de novos conhecimentos e de novas riquezas. É importante olharmos também que existe aí uma ruptura entre relação de trabalho. Sabemos bem, aí como arquiteto, e eu acho que os criativos sabem bem disso, quantos têm, talvez, carteira assinada. Mas, por outro lado, existe uma atuação de empreendedorismo fundamental, um reforçamento de individualidades fundamental, e que eu acho que no Brasil hoje é necessário que esse caminho siga, tenha prosseguimento. Bem, então acho que como já deu para vocês perceberem, quero falar sobre lugares. Acho que é muito feliz esse painel focado em cidades. Obviamente os estudos e as políticas setoriais são importantes, mas as políticas urbanísticas que trabalhem e que absorvam esses novos conceitos e essas novas possibilidades, que na verdade são novas, antigas possibilidades, estamos falando de um resgate de princípio de urbanidade, de cidade tradicional, eles estão na agenda de fato do século XXI e da possibilidade do planeta sustentável. Então eu vou acelerar que já tem uma plaquinha ali. Bem, então que me perdoem os economistas, mas os urbanistas são fundamentais. A Prefeitura do Rio tem, dentro da economia criativa, um trabalho que eu vou mostrar mais pelo nosso foco do patrimônio cultural, mas a economia criativa é uma das 5 áreas de iniciativas estratégicas da cidade. Então, eu vou passar aqui a apresentação. A gente está vivendo um período especial, uma cidade em redesenho. Eu piloto aqui. E a gente está vivendo uma situação muito interessante, onde o território está mudando mais rápido do que as nossas ideias e os nossos planos para o território. Pacificação, mobilidade urbana, retorno à centralidade através do vetor, que é o porto hoje. Isso é a primeira vez que a gente está vendo acontecer na cidade em 40 anos. Falando, por exemplo, do BRT, são planos feitos, iniciados no governo Lacerda. As linhas policromáticas, equacionando o problema do território do Rio de Janeiro de conexão norte-sul. Estamos hoje realizando isso. Esse território está mudando mais rápido e esse território vai nos surpreender muito. E olhando para esse território em transformação, é necessário que o patrimônio, e aí eu provoco sempre os meus colegas de órgão de patrimônio, que a gente tenha uma abordagem também um pouco fora da caixa. É necessário que o patrimônio promova inovações, porque o patrimônio é uma área transversal conectada a diversas facetas da vida urbana, econômica e social. A gente não consegue falar de criatividade, de fomento de desenvolvimento social e urbano sem falar sobre patrimônio. Então, hoje na Prefeitura estamos trabalhando, isso na verdade não é tão inédito assim, na origem do corredor cultural, no começo da década de 80 já havia essa abordagem de requalificar o espaço público, de também discutir, é a única experiência, por exemplo, que produziu um manual que orienta inclusive tipografia, ou seja, quais os melhores tipos
mais adequados ao espaço construído. E a gente hoje está, de uma certa maneira, inovando ao resgatar esse tipo de abordagem que está muito conectada à própria experiência do patrimônio no Brasil. A imagem, infelizmente, acho que não está boa por causa desse freeze aqui, mas o que a gente está vendo é o município do Rio, em vermelho, as áreas de APAC, as áreas de proteção do ambiente cultural. Excetuando Paquetá e Santa Cruz, a gente tem essa concentração na região central. Eu aponto para onde? Para lá? Isso. Bem, olhando para a região central do Rio, então se a gente pegar esse arco de desenvolvimento urbano central da cidade, que vai de São Cristóvão a Leblon, 40% do território é protegido pela dimensão cultural. São mais de 35 mil imóveis, essencialmente um acervo arquitetônico de imóveis privados. Tá? Isso traz uma complexidade de gestão. Se associarmos as proteções culturais com as proteções ambientais, a gente está olhando para uma cidade que é muito especial, uma cidade que tem uma situação no mundo diferente, com todo respeito às cidades históricas, mas uma cidade que possui historicidade, mas que ao mesmo tempo uma metrópole, uma cidade dinâmica, uma grande concentração de população. Essa proteção cria um diferencial para a gente, porque essa proteção, na verdade, estabelece um horizonte e estabelece um norte de desenvolvimento urbano baseado em harmonia e qualidade. Poucas cidades no mundo adotam isso como princípio. Mas é necessário, ao mesmo tempo, que a gente saiba avaliar e fazer a gestão desse acervo e desses espaços, porque esses espaços possuem uma restrição do ponto de vista de ocupação, então é fundamental que a gente elabore políticas e ações para discutir os conteúdos e a gestão dessa área. Então eu vou passar aqui esse case da Praça Tiradentes. Então, a partir dessa nossa leitura dentro do patrimônio, nós então focamos, então a gente tem hoje 3 áreas, algumas já concluídas, como é o caso da Praça Tiradentes, do ponto de vista de requalificação urbana, mas a gente tem a fase 1 do Porto, hoje, em transformação e conclusão. A gente tem a Praça Tiradentes, a praça já concluída a obra, e a Lapa também recém-concluída. E eu vou mostrar para vocês o case da Praça Tiradentes, porque eu acho que ele representa bem essa possibilidade de atuação conjunta entre requalificação do espaço público e uma gestão de conteúdo, de animação cultural, com o fim de promover uma revitalização urbana, com o fim de promover uma estratégia baseada em criatividade, baseada em economia, na sociedade do conhecimento para a promoção de áreas centrais históricas. Bem, a praça era assim, era gradeada. Conseguimos tirar a grade, isso, do ponto de vista de obra civil, algo muito simples. Isso produziu um impacto e uma reverberação impressionante na praça, no seu entorno imediato. Isso, inclusive, até acabou se convertendo, de certo modo, numa linha de trabalho da prefeitura, porque isso mostrou a possibilidade de requalificar espaços que a cidade havia, infelizmente, naquele período mais dramático de insegurança e de violência, onde a própria prefeitura adotou essa política de gradeamento, porque era mais fácil gradear, na impossibilidade de cuidar. Então, retiramos as grades, requalificamos o espaço público, houve aumento de iluminação pública, aumento de efetivo de guarda municipal. E tínhamos a disponibilidade de um espaço na Praça Tiradentes que vocacionamos ao design. Por que design? Porque o design, ele representa, no caso do Rio de Janeiro, também um patrimônio. Estão aqui as primeiras, pioneiras, principais e melhores escolas, estão aqui os principais talentos, e eu acredito que é importante que os órgãos públicos estabeleçam políticas para esse setor que é tão especial. E o nosso foco dentro do Centro Carioca de Design é mostrar a dimensão cultural do design. Existem diversas outras iniciativas dedicadas à atuação econômica, setorial, e a gente identificou esse nicho de mostrar a dimensão cultural do design. E, posteriormente, tivemos também a felicidade de abrigar nesse espaço também o Estúdio X, que é um laboratório da Universidade de Colômbia.
Com isso, a Praça Tiradentes passou a ter uma frequência de atividades nesse espaço de população e de pessoas que começaram a visitar esse local e que não visitavam. Arquitetos, artistas, designers, acadêmicos, profissionais, empresas. E esse fenômeno é muito interessante. O que aconteceu, obviamente isso não é exclusivo por causa dessa iniciativa, está inserido num contexto maior de revitalização da área central, que ainda apresenta muitos problemas. Somos o centro urbano mais antigo das Américas, um dos centros urbanos mais antigos das Américas, com um problema sério do ponto de vista fundiário, com relação a imóveis históricos. Mas, em 1 ano e meio, a partir da revitalização da praça e dessas atividades do Centro Carioca de Design, e depois do Estúdio X, começamos a observar como empresários e iniciativas estavam começando a ocupar esse espaço. Os restaurantes vieram para o local, um hotel dedicado à prostituição é uma palavra um pouco estranha, né? Mas foi adquirido, terá uma nova vocação. Só para ser claro, era um hotel degradado, infelizmente, vamos dizer, com mau uso. Aí não identifique nenhuma crítica com a atividade em si. Que eu acho que é algo histórico também e faz parte da nossa dimensão humana, e eu não vou, de modo algum, fazer uma crítica com relação a isso. Mas é um sinal de revitalização. Escritórios de design que abriram nesse espaço, que vieram para lá, os empresários da Rua do Lavradio adquirindo espaços, o IATEC, uma escola de comunicação, e a gente tem observado esse interesse. E aí, para fechar e mostrar um último exemplo disso, que eu acho que é uma dimensão interessante, no último mês o coletivo artístico o Pavivará ocupou a Praça Tiradentes, utilizando o espaço do Centro Carioca de Design como apoio, e promoveram uma vida na praça durante praticamente um mês, uma vida coletiva, onde refeições eram feitas na praça, onde se lavavam os pratos na praça, onde haviam esse bebedouro público. Ou seja, isso simboliza para mim um resgate mais puro e genuíno da dimensão pública do espaço público. Tá? O fato de haver uma oferta de espaço aberto não necessariamente pode significar espaço público. Inclusive, com a interação, eu acho que é importante frisar isso com a população de rua. Existe sim uma população de rua, é uma questão social importante, mas não podemos desumanizar essa questão, não podemos coisificar esse problema. E eu acho que essa iniciativa artística as iniciativas artísticas mostram isso muito bem. Então, isso para mim acho que é um sinal de amadurecimento do espaço. Tivemos até a presença do Mickey, que eu acho que é algo relevante. Então, eu acho que é um sinal, sinal importante do retorno desse espaço à cidade. O fato de termos um centro histórico não significa que ele tenha necessariamente centralidade. E a gente observa hoje que a Praça Tiradentes resgata cada vez mais a sua centralidade, e nesse momento a gente está dedicado enfrentando a questão dos imóveis ociosos. Existe, infelizmente, uma presença do Estado brasileiro como proprietário de imóveis nessa área, numa quantidade que às vezes é absurda. Isso está conectado com o nosso desenvolvimento histórico e urbano. Colônia, Império, República, Estado da Guanabara, uma situação fundiária complexa. A gente está dedicado hoje a isso, e já temos algumas sinais de resultado, com possibilidade de resultado, como a iniciativa da Prefeitura, que já encaminhou o projeto de lei à Câmara dos Vereadores, para pegar parte significativa desse seu acervo de imóveis e destiná-lo à população, a iniciativas, a empresas, ao mercado. E no caso da Praça Tiradentes, a gente está trabalhando para que esses imóveis no entorno da Praça Tiradentes fiquem encaixados no perfil da criatividade. Desculpa, eu me alonguei um pouco, e era isso que eu queria contribuir. Obrigado, Bernardo.